Leitura bíblica anual, leitura de número 30 de 261. Hoje leremos Êxodo, capítulo 28 ao 31 e também Filipenses, capítulo 2. Êxodo 28. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, e uma mitra, e um cinto. Farão, pois, vestes santas a Arão, teu irmão, e a seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, e o pano azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino, e farão o éfode de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. Terá 2 ombreiras, e se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do éfode que está sobre ele será a sua mesma obra, da mesma obra de ouro e de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras sardônicas e lavrarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra e outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário, como o lavor de selos. Lavrarás estas 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor em ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para a memória diante do Senhor. Farás também engaste de ouro, e 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira as farás, e as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo, de obra esmerada, conforme a obra do éfode o farás, de ouro, e de pano azul, e de púrpura, de carmesim, e de linho fino torcido o farás, quadrado e dobrado, será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. E o encharás de pedra de engaste, com 4 ordens de pedras, a ordem de 1 sárdio, de 1 topázio, de 1 carbúnculo. Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de 1 esmeralda, de 1 safira e de 1 diamante. E a terceira ordem será de 1 jacinto, de 1 ágata e de 1 ametista. E a quarta ordem será de 1 turquesa, de 1 sardônica e de 1 jaspe. Engastadas em ouro serão os seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12. Segundo os seus nomes, serão esculpidas como selos, cada uma com seu nome, para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida da obra de trança de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieira meterás nos 2 engastes e as porás nas ombreiras do éfode na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao éfode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro que porás nas 2 ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra de esmerada do éfode. E ligarão o peitoral com seus anéis aos anéis do éfode por cima com um cordão de pano azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e nunca se separará o peitoral do éfode. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode todo de pano azul, e o colar da cabeça estará no meio dele. Este colar terá uma borda de obra tecida ao redor. Como colar de cota de malha será ele, para que se não rompa.
E nas suas bordas fará romãs de pano azul e de púrpura e de carmesim ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela engravarás à maneira de gravuras de selos, santidade ao Senhor. E atá-la-ás com um cordão de fio azul, de maneira que esteja na mitra, sobre a frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas. E estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também farás a túnica de linho fino e também uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão e far-lhes-ás cintos. Também lhe farás tiaras para glória e ornamento. E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho para cobrirem a carne nua. Serão dos lombos até as coxas. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para sua semente depois dele. Êxodo 29. Isto é o que lhes hás de fazer para o santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão asmo e bolos asmos amassados com azeite, e coscorões asmos untados com azeite, com flor de farinha de trigo as farás. E os porás num cesto, e os trarás no cesto com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestidos a Arão da túnica, e do manto do éfode, e do éfode mesmo, e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com o cinto, e Arão e a seus filhos lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e sagrarás a Arão e a seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e degolarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho, e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-los-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, e a sua pele, e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial. Sacrifício por pecado é. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. E degolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro em suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, tomarás o seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, e o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor.
Então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção, e os espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes e sobre seus filhos e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes e também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações. E uma fogaça de pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães asmos que estiverem diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento o moverás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto por cheiro suave perante o Senhor. A oferta queimada ao Senhor é: e tomarás o peito do carneiro das suas consagrações, que é de Arão, e com movimento o moverás perante o Senhor, e isto será a tua porção. E santificarás o peito do movimento e o ombro da oferta alçada, que foram movidos e alçados do carneiro das consagrações, que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada, e a oferta alçada será dos filhos de Israel. Dos sacrifícios pacíficos, a sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes santas, que são de Arão, serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos neles e sagrados neles. 7 dias os vestirás aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que for feita expiação para consagrá-los e para santificá-los. Mas um estranho não as comerá, porque santas são. E se sobejar alguma coisa da carne, das consagrações ou do pão até amanhã, o que sobejar queimarás com fogo, não se comerá, porque santo é. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos conforme tudo o que eu tenho ordenado, por 7 dias os sagrarás. Também, cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado, para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo o que o tocar, o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e outro cordeiro oferecerás à tardinha. Com um cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para libação, a 4ª parte de 1 hin de vinho. E outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave, a oferta queimada é ao Senhor. E este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu, o Senhor, seu Deus. Êxodo 30. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de cetim o farás. O seu comprimento será de 1 côvado e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado e de 2 côvados a sua altura. E as suas pontas farão uma só peça com ele. E com ouro puro o forrarás, o seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhes farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Aos 2 lados as farás, de ambas as bandas, e serão para lugares dos varais com que será levado. E os varais farás de madeira de cetim, e os forrarás com ouro. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho,
onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando tomares a soma dos filhos de Israel conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os contares. Isto dará a todo aquele que passar ao arrolamento, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário, este é o ciclo de 20 geras, e metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará a oferta ao Senhor. O rico não aumentará e o pobre não diminuirá da metade do ciclo, quando derem a oferta ao Senhor para fazerem expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação. E será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. E quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. E isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e à sua semente nas suas gerações. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, e da canela aromática, a metade, a saber, 250 ciclos, e do cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, 1 hin. E disto farás o azeite da santa unção, e o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o castiçal com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e a seus filhos, e os santificarás, para me administrarem o sacerdócio. E falarás ao filho de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser tal perfume como este, ou que dele puser sobre um estranho, será extirpado dos seus povos. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, iônica e gálbano, estas especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso. E disto fará incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E dele moendo o pisarás, e dele porás diante do testamento na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que farás conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este, para cheirar, será extirpado do seu povo. Êxodo 31. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência, em todo o artifício para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre e em lavramento de pedras para engastar e em artifício de madeira para trabalhar com todo lavor.
E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os móveis da tenda, e a mesa com seus utensílios, e o castiçal puro com todos os seus utensílios, e o altar de incenso. E o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. E o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário, farão conforme tudo o que te tenho mandado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar, certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará a obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Filipenses capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazeis todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuido do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero enviá-lo a vós logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza.
Por isso vo-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço.